Salve, salve, tudo jóia? Olha, passando aqui os nossos slides, então revendo tudo que nós já trabalhamos, nós estávamos lá no último ponto, naquilo já que diz respeito ainda às questões, né? Não esqueça que eu tenho que falar de descentralização para você ainda. Falamos da questão do TRT da 6ª Região e agora nós estamos lá no TJ Paraná, Magistratura Estadual. Olha só, considerando o disposto na Lei 8987, Concessões e Permissões de Serviços Públicos, assinale a alternativa incorreta. Segundo a referida lei, a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Já lemos e já grifamos. Segundo a referida lei, o poder concedente publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Eu não falei ainda para você de outorga, mas já vou lhe explicar. Que é incorreta. Afasta a possibilidade de greve pelos servidores ou empregados da entidade prestadora. Vimos também na questão passada. Independe de definição em lei e admite a prestação direta pelo poder público e indireta por particulares, exclusivamente sob o regime de permissão. Está vendo como são próximas as questões? Faculta a transferência de titularidade do serviço a particular mediante concessão, quando passível de exploração. Isso aqui está errado. Então, ele quer a questão incorreta, letra D de dado. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, exclusivamente sob regime de permissão. Não, tem a concessão também. Vamos para frente. Esse é o ponto mais bacana, né? Muita gente fala que é o ponto mais difícil, que não entende nada, que é uma confusão, que nada. Esse ponto aqui é legal demais. É a descentralização de serviço público. Você estudou, ou vai estudar, organização da administração pública, tá bom? Aí, olha aqui. Eu estou desse lado com a administração pública direta. União, estados, DF ou municípios. A administração direta cria a indireta, então sai uma flechinha da direta e vem até a indireta. A indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então nós estamos aqui, ó, essa é a organização do Estado. Administração pública direta, administração pública indireta. Sai uma flechinha da direta e vem até a indireta e criou a indireta. Autarquias são criadas por leis específicas. As fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas são autorizadas por lei específica. Barbieri, e na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso registrar ato constitutivo de autarquia, mas registro o ato constitutivo de fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, que são autorizadas por lei. Se é criada por lei, no Brasil não registra lei. Tá bom. 3719 da Constituição Federal. Estamos aqui. O que acontece? Acontece que quando saiu a flechinha da administração pública direta e veio até a indireta, ela especializou um serviço, ela especializou uma atividade, princípio da especialização. Também conhecido como princípio da descentralização. Na descentralização, uma pessoa jurídica dá vida à outra. Na descentralização, a administração pública direta e a indireta vão se relacionar porque são pessoas jurídicas distintas. A União cria uma autarquia federal, o município cria uma sociedade de economia mista, então eu tenho pessoas jurídicas distintas. Isso é descentralizar. Porque se fosse desconcentrar, desconcentrar é dentro da mesma pessoa jurídica. Então, quanto mais acima você está naquele organograma da empresa, mais você ganha, mais gente dando cafezinho você tem. Quanto mais abaixo você estiver, e se você, assim como eu, né, já foi estagiário, amigo, você sabe. Já foi estagiário, Jefferson? Também já foi. Depois do cara que faz o banco, depois da tia do café, depois da tia da limpeza, vem o estagiário. Considerado ser humano, sujeito de direito e dever? Não, considerado objeto, né? Então, quem foi estagiário, eu fui estagiário durante toda a minha graduação, sabemos o que é ser estagiário. Quanto é que a gente ganha? Nada, né? É um vale miséria lá, um lanchinho. E todos os problemas do mundo recaem sobre as nossas costas. Mas numa relação de uma única PJ, isso aqui é desconcentração. Quanto mais eu desço, mais eu desconcentro o poder. Mas isso não me interessa. Eu quero descentralizar. Uma pessoa jurídica, outra pessoa jurídica. Tá bom. Sabendo o que é
descentralização, que depois você vai visualizar com melhores explicações mais profundas lá em Organização da Administração Pública, eu tenho que descentralizar serviço público. Não tem como o Estado prestar tudo. O Estado que eu digo administração pública direta, não tem jeito. Então tem que descentralizar. E nós temos dois tipos de descentralização. No passado, eu chamava de outorga e chamava de delegação. Mas bem no passado, quando a minha avó chama a fotografia de retrato, né? E quando o adesivo é decalque. Nossa senhora, isso ó, faz tempo. Esses termos não estão mais em uso, tá? Não estão mais em uso não, estão, né, fora de moda. Agora eu falo de descentralização por serviço e falo de descentralização por colaboração. Até aqui acompanhou o raciocínio? Volta na história das duas mãos aqui, ó. Quando eu tenho administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, os entes políticos, todos são pessoas jurídicas de direito público, possuem a titularidade e o exercício do serviço público. Quando eu falo da indireta, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, pessoas jurídicas de direito privado. Isso vai gerar reflexo para nós. Quando eu falo de descentralização por serviço, ó, pensa assim, ó, está aqui o serviço. A descentralização por serviço, eu vou te transferir isso aqui. Isso é seu. Ah, então também chamada de outorga. Isso. Como é que eu realizo uma descentralização por serviço ou também chamada de outorga? Somente mediante lei. Anota lá. Descentralização por serviço, também chamada de outorga, é sempre por lei. Não pode ser de outra forma. Tem que ser por lei. Beleza. Até aqui sem problemas. Tem que ser por lei, tá fácil, beleza. Aí eu lhe pergunto, mas quais são as outras características dessa descentralização por serviço? O Estado, a administração pública direta, vai transferir o exercício e a titularidade do serviço para a administração pública indireta. Então, esse serviço que estava aqui na mão da administração pública direta, em qualquer dos seus entes, passa o exercício e a titularidade para a administração pública indireta. Mas eu lhe pergunto, se eu estou transferindo a titularidade do serviço, eu posso transferir para qualquer um da administração pública indireta? Não. Somente para as pessoas jurídicas de direito público. Na descentralização por serviço, também chamada de outorga, que só pode ser realizada por lei, o Estado transfere a titularidade, o Estado transfere o exercício do serviço público, a prestação, o próprio serviço vai junto, para outra pessoa jurídica, que necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica de direito público. Leia-se aqui uma autarquia. Leia-se uma autarquia. Leia-se autarquia. Então, a outorga pode ser feita, basicamente, para a autarquia, né? Excepcionalmente também para a fundação pública, se ela for constituída como pessoa jurídica de direito público. Porque, atualmente, a fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público, como também pode ser pessoa jurídica de direito privado. Você já sabe, outorga é sempre por lei. Fácil. Aí você fala assim, mas eu tenho descentralização por colaboração, eu falo aqui de delegação. Eu preciso de um colaborador, eu preciso de alguém me dar uma ajuda, me dar uma mão. Isso é totalmente diferente do que descentralizar o serviço. Na descentralização por colaboração, também chamada de delegação, ela pode ser feita por lei, como também pode ser feita por contrato. Lei ou contrato. Bonitinho isso, hein? Pode ser por lei, como também pode ser por contrato. Bacana. Joia. Só que vamos melhorar um pouquinho. Na descentralização por serviço, eu peguei, ó, eu não vou jogar porque eu corro o risco de quebrar isso aqui. Eu peguei a titularidade e o exercício. O Jefferson é a autarquia e eu falei, ó, tá aqui a autarquia. E mandei para a autarquia. Descentralizei por serviço, fiz outorga, tem que ser por lei. Na descentralização por colaboração, eu preciso de alguém para me auxiliar. Um colaborador. A administração pública direta faz assim, ó.
Fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, empresas públicas. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou te mandar só o exercício do serviço, porque a titularidade é minha. Elas falam, beleza, manda o exercício. A titularidade permanece. Na descentralização por colaboração, transfere-se apenas o exercício. A titularidade permanece com o Estado, com a administração pública direta. Transfere apenas o exercício. E nessa transferência de exercício, aí você vai pensar o seguinte: a administração pública direta pode transferir o exercício para a administração pública indireta. Pode, pode. Aí tem que ser mediante lei. Mas também pode transferir para o particular, concessões e permissões de serviços públicos, não é? É. Aí será por contrato. Aí será por contrato. Então eu tenho delegação legal feita para uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que são sempre pessoas jurídicas de direito privado, e tem delegação contratual. Delegação contratual é relacionada com o particular. Mas lembra, enquanto na outorga eu transfiro a titularidade e o próprio exercício, aqui na delegação, na descentralização por colaboração, eu vou transferir o quê? Na descentralização por colaboração, eu tenho que transferir, eu tenho que encaminhar só e tão somente o exercício. A titularidade fica comigo. Então, enquanto outorga é firmada com pessoa jurídica de direito público, delegação é firmada com pessoa jurídica de direito privado, que pode compreender o Estado, administração pública indireta, enquanto sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública, constituída como pessoa jurídica de direito privado, ou os particulares. Aí eu vou falar de concessão, vou falar de permissão de serviço público. Entendeu? Então, veja, são características bem pontuais? Claro. E fáceis? Super fáceis. Aqui não tem segredo, tá bom? Aqui não tem segredo. Pode ficar tranquilo. Vai sucesso pleno. E isso cai, tá? Cai e tem pegadinha, né? Para vindo bem, né? Qual é a pegadinha? Pegadinha é como que eu trabalho com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBCT ou a ECT, como você preferir. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma exceção. Como assim? Ela é uma empresa pública, tão logo uma pessoa jurídica de direito privado, mas você visualiza ela como se fosse a fazenda pública. Ela recebeu a titularidade e ela recebeu o exercício da prestação do serviço postal. Ela recebeu a titularidade e recebeu o exercício da prestação do serviço postal. Viu só que interessante? Então, muito cuidado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porque ela é a exceção. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, eu tenho, mesmo que seja uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, né, uma empresa pública, aqui o regime foi de outorga. Você fala, poxa vida, mas é a exceção. E isso vai refletir até em bens públicos, tá? Isso reflete até em regime de bens públicos, a proteção a que se dá aos Correios, né, ao patrimônio dos Correios, a empenhorabilidade. É um papo bacana, assim, mas não para a aula de hoje, É a exceção, você tem que lembrar disso, por gentileza, tá bom? Depois, nós vamos falar da responsabilidade da concessionária e da permissionária em relação ao dano causado ao terceiro. E temos também que falar da judicialização das políticas públicas. Mas na aula de hoje já não dá mais tempo não, né? Na nossa próxima aula, então, trabalharemos com esses dois pontos. Fica com Deus, a gente se vê, sucesso na sua vida e até lá.